No canal do Mija, Zezo, Ericardes, Deck, Profanis, Play, até o Savage. Estamos aqui com o homem, a máquina, Daniel Kenzo. Acabou de fazer top 8 no Regional de São Paulo. E aí, Kenzo, conta aí como que foi. Vou ser bem sincero. Foi um torneio menor e no geral meu deck eu achei muito forte, então eu achei ele relativamente tranquilo. No geral eu acho que o deck jogou sozinho, eu não tava nem tão praticado assim. Mas ao mesmo tempo fiquei em quinto lugar e foi frustrante, porque eu fiquei muito com a partida de ficar em primeiro. Aí coisas da vida, né? Fiquei sem minha deck boxzinha do top 4. Vamos lá pro deck. Tá bom, eu joguei de Crystal Canine, né? Então, começando com a parte bem standard, 3 do Joku, que card absurdo, ridículo. 1 do Lantern, só precisa de 1. 3 Izuna, se você é ruim, joga dinheiro na mesa que às vezes você ganha, né? 1 do Lupus. Uma da Spell Contínua que busca, pra ter mais consistência. E uma da Quick Play. A Quick Play tem bastante gente que joga sem. Eu vi a necessidade de jogar com ela porque eu tava vendo a movimentação de algumas pessoas a optar jogar com Board Breaker. E como minhas interações ficam majoritariamente na mesa em forma de monstro, eu sentia que ter ela como opção pra dividir interação muito relevante. Aquele popzinho safado ajuda, né? Aquele pop safado, aquele minstral no turno do cara. Ah, não. Porque diferente do Vanquish, que tem uma roliço na mão guardada, que vai no turno do cara dar 2 pop porque sim, eu não tenho isso, então eu achei relevante dessa carta. Ok. Mas entendo que ele não roda. E como o jogo foi absurdo, mais 3 cópias dele, né? Além de que essa carta tem efeito secreto de pop, que é relevante quando você tá rodando muito Aqua e Pyro na lista. E tem um efeito também de take do Detonator, que eu não fiz nenhuma vez. E outro fato relevante dela, comparada à contínua, é que ela pega do Grave também. Então num grind, às vezes você consegue pegar esse Lantern do Grave, pegar jogo, rebornar aqui, né? E já buscar mais uma, fazer muito corpo de graça. Seguindo, agora pra carta mais relevante do deck, que é o Scrap Recycler. Meio que é o principal responsável, eu acho, por você conectar a engine em 2 sentidos. O comum é a gente falar que o Canine vai pro Crystal, mas o Crystal também consegue ir pro Canine. Só que eu acho que o que ajusta muitas vezes essa play é o fato dele não ser once, gerar muito recurso no Grave. Aí de Crystal, 3 do Sulfador, lixo 2 muito forte, 2 do Sulfenir, que eu entendo quem roda 1, gostaria muito de rodar 1, mas com alguma frequência eu sentia falta de corpo 5 no meu deck. Mas assim, eu acho que se eu tiver mais otimizado com a lista, talvez realmente dê pra cortar 1. 1 do Tristalos, no Tristram puro, carta mais forte do deck. Aqui pra mim ele é só uma combo piece, não faz questão de ter mais cópias dele. Até porque na normal summon é o Scrap Recycler. 1 do Smigger pra acessar Spell e Trap, standard. 3 da Spell, muito forte. E uma da Trap, também nessa função de dividir interações em casos de eu tomar Board Breaker. Eu vi que teve um cara do ICS que fez top 16 que jogou 100 e eu achei interessante, mas eu não sei, eu não tô confiante o suficiente pra jogar 100, eu acho. Agora, né, como todo mundo aqui de Yu-Gi-Oh!, várias techs. Sem contar as 3 Izuna, né, que a gente chama de engine. 3 Koalos, 3 Purulha, porque eu acreditava que minha engine era muito forte, então se essas cartas fizessem o teto do cara diminuir um pouco, eu achava que já dava pra quebrar as mesas. Além do Purulha ser Aqua, então ele interage bem com a Chaotic Elements por efeito dela de dar pop. 3 Ash, pra segurar o multi-arm do cara, às vezes você dá um choke punchzinho, que nem existe de verdade, né, mas... 3 Nibiru, nessa ideia de que eu só quero diminuir teto, eu não faço questão de que ele me ganhe o jogo. Então no caso, por exemplo, contra o Yumi ele troca com o Herald. Pra mim é o suficiente pra eu já ir pra cima da mesa do Yumi. E contra decks que não tomam ele, que na minha cabeça era, por exemplo, o Dracotail, eu acreditava que dava pra quebrar na engine. Então tem uma carta a menos meio que eu convia com isso. E as 3 Droplet, que era o Board Breaker que combina bem com o Crystron, ajuda a jogar contra decks, por exemplo, com o meu, contra o Yumi. Não é horroroso contra o Raidon, contra o Bitsbu que eu acho bem ruim, né? E também é uma carta de descartar esses lixos que fica na mão sobrando geralmente. Seguindo agora pro Extra Deck. Começar com os links standard, né? Um Clockwork Knight, que ele é bom porque ele reborna o Scrap Recycler, então você consegue dar um lixa mais. Ele busca Floodgate, que é incrível. Uma SP, card bom, né? Desde que lançou, eu acho que eu, no geral, não joguei sem ela. E um Lagartose, que é uma coisa que eu acho que a galera não tá usando e que é uma decisão que eu tomei que eu achei um pouco duvidosa, mas que eu achei relevante. Que eu não sabia o quanto que a galera ia estar com medo do Crystron, porque ele é um deck muito menos comentado internet afora do que o Dracotail, do que o Vanquish e do que o Yumi. Mas o simples fato de o cara poder cogitar, rodar um Mega Fleet, que já lida com o Infinity e com a SP que passa em cima, eu já achei que valia a pena contra decks que tem mais espaço no extra deck pra rodar esse tipo de tech,
fazer ele no lugar, que aí, no lugar de eu ter essa interação a mais da SP, até porque, sendo honesto, a interação dela na mesa, assim, quando sobrando nem é tão relevante na minha visão. Muitas vezes, se você der um full combo mesmo, você já tá ganhando. E eu gosto dela também no extra ainda pra quebrar a mesa. Seguindo agora porque eu chamo de pack de extra deck do Crystal, né? Que é o Nova Infinity, o Down Dragster e o Esqueletos, né? Isso aqui é o Standard, não tem nem o que discutir sobre isso. Seguindo agora com o que eu fiz deck mais com, um do Infinitrack, que ele é o que conecta o Sharp Recycler, né? Sim. Muito relevante. Uma da Reaper, carta ridícula. Põe lá na mesa você vê o cara ficando triste de ter uma range trap só na mão. E um dele com a Quick Play, né? Nessa ideia de dividir interação. Seguindo agora para uns Exits mais de utilidade, né? Um Vimana, que tem muita gente que não usa, mas eu parto. Você não, ele é ruim. Mas a relevância dele é que ele é máquina. Então, às vezes, quando você cai num grind ou em uma situação que você vai se travar em máquina cedo, ter a opção dele é importante na minha visão. Aí eu joguei com um Nash e Legal. 2 101. Mais uma vez, por quê? Eles são Aqua, então eles aumentavam as odds de eu ter o pop da Chaotic Elements, fazendo tecnicamente eu ter uma tech a mais no meu deck. E, pô, muito forte atachar o bicho do cara, né? Porque, pô, negócio ridículo. É inacessível, né? A gente tá no grave e vai voltar pra mão. E a melhor carta do deck é o Zeus. Pô, o Zeus quebra muito a mesa, ele é muito forte. Quando você faz ele com 4 matérias, você pode dar efeito, o cara dá change algum negate, dá efeito de novo. Absurdo. Side deck. 3 Lancia, né? Pra respeitar o Malice. E de pegar de tabela o Crystron. Eu tomei algumas lances durante o evento. O Lancia machuca esse deck? Atrapalha na play de Crystron se você não estiver jogando em volta. Se você estiver jogando em volta, às vezes nem, tipo, machuca tanto, sendo bem honesto. Entendi. Mas assim, se é o que eu tenho no meu side, eu subo. Entendi. Tipo, honestamente, se for pra... Porque não... Se jogar só de Canine fosse forte, o Canine puro era um deck. Então se isso aqui para a parte de Crystron, eu acho bom. 3 draw, respeito ao Mitsurugi Raizon, né? Porque na minha visão, esses decks do tipo formato, né, o Malice e o Mitsurugi Raizon, ainda eram muito fortes. Eu honestamente acho que eles não performaram tão bem no evento, só teve um Raizon que topou, né? Por conta que a galera não aguenta mais na Normal Mouse, não aguenta mais na Normal Ice, porque pra mim os decks ainda são muito fortes, eles conseguem bater de frente. Tanto que se você for ver também na galera que topou com os nomes conhecidos, você vê que a galera tá jogando com decks novos também. Então às vezes não é nem sobre o deck, é sobre o player em si. Aí pra uma coverage a mais, 2 badges, né? Que foi meio que eu peguei pro Dracotail. Vou admitir que eu senti falta de ter mais side pro Dracotail, que foi a match que eu acabei perdendo no final, né? E 2 Ogres, que é pra cobrir Vanquish, Duodrive da vida, né? Aí, uma Talents, pô, um bom card, um slot, First, joga Second, não tem por que não, né? Não sei nem porque não tá no meu main deck. Uma Cowby, pra me dar os Charm da vida, né? Mais uma cópia da Contínua, pra aumentar minha consistência no Going First. Porque esse é um deck que eu acho que você tá conectando em Canine, você tá ficando muito mais resiliente a jogar pra cima das hand traps. Então acho que ter mais consistência disso é bom. É ruim contra o draw, mas faz parte, né? Uma da Floodgate contra o Yumi, muito legal. Bom contra o Fiendsmith também, buscável pelo Link 1, né? E uma River, não vi nenhuma vez. Ficou aí pra jogar isso contra um Vanquish da vida. Basicamente é isso. Honestamente, se eu fosse mudar uma coisa da minha lista, talvez seria... Pra isso aqui ser uma carta a mais contra Dracotail, talvez isso aqui. No geral eu gostei bastante do deck, né? Topamos, é a vida. Gostinho amargo de não ter sido campeão por um joguinho, mas é isso. Valeu, Kenzão. Parabéns aí.